Este é uma linha do tempo do fim do mundo, e você está aqui. De acordo com a Bíblia, surgirá um governante que levará o mundo inteiro para longe de Deus, pouco antes de Jesus retornar. Você provavelmente o conhece como o Anticristo. A Bíblia diz que o Anticristo vai chocar o mundo 8 vezes. Vamos ver se conseguimos colocar esses 8 eventos chocantes em nossa linha do tempo para descobrir o quão perto estamos do fim. Começando com o evento número 1. A primeira vez que a Bíblia fala sobre o governante anticristo é em uma visão que Deus deu ao profeta Daniel. Nessa visão, Daniel viu uma fera feroz que, segundo diziam, devoraria a terra inteira. Essa fera tinha 10 chifres, e desses chifres cresceu outro chifre, um chifre pequeno. À medida que crescia, 3 dos 10 chifres originais foram arrancados para dar espaço a ele. Ele tinha olhos como os de um humano e uma boca que falava palavras arrogantes. Daniel foi informado posteriormente que essa fera representava um reino que dominaria o mundo inteiro, e os 10 chifres representavam 10 reis que governariam esse reino. Mas o chifre pequeno representava um homem, o Anticristo, que surgiria e, eventualmente, tomaria o controle de 3 dos reis e, mais tarde, de todo o reino. Este é o primeiro grande movimento que o Anticristo fará. Hoje, vemos o globalismo se tornando cada vez mais prevalente, preparando o cenário perfeitamente para a chegada do Anticristo. A economia está sendo globalizada, a política está sendo liberalizada, e a combinação dos dois criará um paraíso na Terra. Mas isso não é nem de longe tão chocante quanto o próximo movimento que o Anticristo fará. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Véu Rasgado e ativar o sininho para receber notificações de nossos vídeos sobre profecias bíblicas e o fim dos tempos. Aprendemos com Daniel que, depois que o Anticristo garantir seu lugar como governante mundial, ele fará um tratado de paz com Israel por 1 semana. A palavra semana aqui se refere a 7 anos, não 7 dias. Isso é bastante surpreendente, considerando quantos políticos tentaram trazer paz ao Oriente Médio ao longo dos anos. Esses 7 anos são o que o livro de Apocalipse se refere como a tribulação. Aprendemos até que o templo de Israel será reconstruído e os sacrifícios no templo serão reiniciados. Com a horrível guerra que está ocorrendo no Oriente Médio hoje, não é de admirar que as pessoas vão amar o Anticristo pela paz aparente que ele traz ao mundo. Até esse ponto, o Anticristo parecerá apenas o maior político que já pisou na face da terra. Mas é esse próximo evento que fará as pessoas literalmente o adorarem como Deus. O apóstolo João nos diz em seu livro de Apocalipse que Deus lhe deu uma visão de uma grande fera saindo do mar. Essa fera tinha 7 cabeças e 10 chifres, e é outra versão da fera na profecia de Daniel, ambas descrevendo o Anticristo. A essa fera foi dada uma ferida mortal, mas ela foi milagrosamente curada, o que causou admiração em todo o mundo pelo poder da fera e fez com que todos a seguissem. A Bíblia diz que depois que esse milagre acontecer, as pessoas dirão: quem é como a fera? Quem pode guerrear contra ela? Mas essa fera não está satisfeita em ser apenas o governante do mundo ou em ter as nações admirando seu grande poder. Ela quer mais. O que o Anticristo faz a seguir é profetizado em 4 livros diferentes da Bíblia. Então, você sabe que é importante. Jesus disse: quando vocês virem a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, o que exatamente é essa abominação da desolação? E o que o profeta Daniel disse sobre isso? Bem, vamos dar uma olhada em seu livro. Ele fará um pacto com muitos por 1 semana. Já descobrimos que essa semana se refere a 7 anos. Mas, no meio da semana, ele porá fim ao sacrifício e à oferta. Então, no meio dos 7 anos, o Anticristo aparentemente quebrará o tratado com Israel e parará de permitir que os judeus façam sacrifícios no templo em Jerusalém. E sobre a asa das abominações virá o assolador. O Anticristo fará algo que será uma abominação para Deus em seu templo.
E para aqueles que estão dizendo: templo? Não há templo em Jerusalém. Ele foi destruído há anos. Bem, a nação de Israel foi destruída por anos também, mas veja quem está constantemente nas notícias hoje. Então, qual exatamente é a abominação que o anticristo comete no templo de Deus? O livro de 2 Tessalonicenses nos dá a imagem mais clara. Ele diz que o anticristo se opõe e se exalta acima de tudo o que é chamado de Deus ou que é adorado, de modo que ele se assenta no templo de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Este é o momento em que todo o inferno se solta na terra. Na metade desse tratado de paz de 7 anos com Israel, o anticristo quebrará o tratado, sentará no lugar mais sagrado do templo em Jerusalém e declarará que ele é Deus. Apocalipse nos diz que, nesse ponto, o anticristo receberá autoridade para a segunda metade dos 7 anos, para perseguir qualquer um que não o seguir e adorar. É por isso que os próximos 4 eventos são ainda mais chocantes do que os 4 primeiros que acabamos de ver. Uma das primeiras coisas que ele faz como autoproclamado Deus Rei é trazer alguém para sua equipe para ajudá-lo a liderar o mundo. Apocalipse chama esse novo membro da equipe de a Fera da Terra. Essa nova fera tem o poder de fazer grandes milagres e até pode chamar fogo do céu. O trabalho desse cara é impor uma religião mundial focada na adoração ao anticristo. Ele também é chamado de falso profeta por esse motivo. Mas é aqui que as coisas ficam realmente interessantes e um pouco estranhas. O falso profeta tem o que a Bíblia chama de uma imagem ou ídolo criado. Essa imagem é criada para ser adorada como um substituto do anticristo. Mas então a Bíblia diz o seguinte: foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da fera, para que a imagem da fera falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da fera. Quando eu li isso, fiquei pasmo. A Bíblia diz que essa imagem da fera vai ganhar vida, de modo que ela possa falar e, de alguma forma, impor sua própria adoração sob pena de morte. As pessoas que leram isso há 100 anos devem ter achado isso absolutamente insano. Mas hoje isso não parece tão louco. Por quê? Responda-me. O que é uma entidade não humana que é realista, tem o poder de falar e poderia ter o potencial de monitorar as ações de todos na Terra? Você pode fazer um enxame de drones assassinos por muito pouco dinheiro, apenas pegando o chip de reconhecimento facial usado em celulares, colocando uma pequena carga explosiva e um drone padrão, e fazendo com que eles varram um prédio até encontrar a pessoa que estão procurando, colidindo com ela e explodindo. Você pode fazer isso agora, sem nenhuma tecnologia nova necessária. Agora, não estou dizendo com certeza que a imagem da fera é um robô com inteligência artificial, mas você tem que admitir que as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos não parecem tão absurdas nos dias de hoje. Se você está gostando dessas revelações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Aproveite para se inscrever no canal Véu Rasgado para mais estudos bíblicos profundos e visuais incríveis sobre o fim dos tempos. Mesmo com todos os eventos chocantes que aprendemos até agora, esse próximo evento profético vai fazer você perceber que estamos literalmente tão perto da chegada do anticristo e do fim dos tempos. Ok. Então, isso é meio louco. Depois que o anticristo ascender ao poder, tomar o controle de um governo mundial e declarar que ele é Deus, iniciando uma religião mundial, ele vai tentar controlar a economia mundial. E ele faz isso com uma marca. Apocalipse diz: ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, o nome da fera ou o número do seu nome. Então, não apenas o anticristo terá o poder de impor sua própria adoração, ele também será capaz de controlar de alguma forma a capacidade de compra de todos os seres humanos, a menos que alguém tenha o que a Bíblia chama de a marca da fera, na mão direita ou na testa. Eles não poderão comprar ou vender nada. Há 100 anos. Isso teria soado como um completo absurdo, mas hoje não parece tão louco.
Pessoas em toda a Europa começaram a usar implantes de chip para poder desbloquear seus carros ou fazer compras. E parece que nosso mundo está se movendo cada vez mais para uma sociedade sem dinheiro. Quase tudo está online agora. Imagine uma moeda digital centralizada que é acessada através de um implante de chip na mão direita ou na testa e controlada por uma inteligência artificial comandada pelo anticristo e seu falso profeta. Novamente, não estou dizendo que é exatamente assim que vai acontecer, mas com base no que as Escrituras dizem, você tem que admitir que é possível, certo? A passagem continua dizendo: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da fera, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse número 666 tem sido um tema de muita controvérsia ultimamente. Alguns dizem que é um código para um nome próprio. Outros dizem que é um prefixo para um código digital. Pessoalmente, não estou convencido por nenhuma dessas explicações, mas sei disso. Aqueles que escolherem seguir a Cristo durante o reinado do Anticristo terão um entendimento completo desse versículo, porque ele foi escrito especificamente para aqueles que estarão vivendo nos últimos dias. Agora vamos para o grande finale. É hora de olhar para o último dos 8 eventos chocantes para completar nossa linha do tempo do Anticristo. E é o meu favorito de todos, porque envolve você e eu. Isso mesmo. Qualquer um que já colocou sua fé em Jesus Cristo ao longo dos anos em que o Evangelho foi pregado, fará parte desse evento incrível. A Bíblia diz que o Anticristo realmente vai reunir as nações do mundo para fazer guerra contra Jesus Cristo em um lugar chamado Armagedon. Essa é uma referência a um local dentro de Israel chamado Megido. Cristo vai chegar com seu próprio exército, que inclui você, eu e todos os outros cristãos do passado. Ele terá olhos como fogo e uma espada saindo de sua boca para destruir os exércitos do Anticristo. A Bíblia diz que o Anticristo e o falso profeta serão então lançados vivos no lago de fogo, encerrando de uma vez por todas seu cruel reinado na terra. Agora, embora tenhamos dado uma olhada detalhada na linha do tempo completa do Anticristo, a vinda do Anticristo é apenas um dos muitos sinais que a Bíblia nos dá para sabermos o quão perto estamos do fim do mundo. A Bíblia, na verdade, nos dá mais 6 sinais que podemos procurar, levando à segunda vinda de Cristo. Para descobrir quais são eles, confira este vídeo aqui.